Bem-vinda e 2 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Ministra, bem como as senhoras e os senhores deputados. Vou-lhes falar do setor da cultura. A 14 de janeiro, a Sra. Ministra da Cultura anunciou um apoio extraordinário no valor de 438 euros, que supostamente iria abranger todos os profissionais do setor, o que, no entanto, não aconteceu. Parece-nos que os argumentos utilizados para justificar os indiferimentos são despropositados, o que evidencia que o Governo não conhece efetivamente o contexto e as fragilidades do setor. Julgo importante referir que foi feito um estudo na Europa a pedido da GESAC, chamado Reconstruir a Europa, a economia cultural e criativa antes e depois da Covid-19, que mostra que o setor em 2019 gerou cerca de 643 mil milhões de euros de receita, assegurou mais de 7 milhões de empregos, representou 4,4% do PIB da UE em termos de volume de negócios total, concluindo-se por isso que as indústrias culturais e criativas estão no centro da economia e da competitividade europeias. A cultura, segundo aquele estudo, é o terceiro empregador na Europa, depois da hotelaria e restauração, dando trabalho a 2,5 vezes mais pessoas do que os construtores de automóveis, 5 vezes mais do que a indústria química, 7 vezes mais do que as telecomunicações. Por tudo isto, cremos que será um setor que rapidamente conseguirá voltar a gerar benefícios económicos, necessitando apenas de ser apoiado nesta fase para lidar com as enormes quebras de faturação. E vou passar desde já às questões. Gostaria de saber qual a taxa de desemprego no setor relativamente ao ano passado, quantos profissionais da cultura se candidataram e beneficiaram efetivamente dos apoios exclusivos da cultura, se tendo em conta as recentes alterações de alguns dos critérios da atribuição do apoio anunciado pelo Governo, se este será pago com efeitos retroativos a todos os profissionais, será revista a situação destes profissionais no que diz respeito a terem direito aos apoios, mesmo que o CAI ou o CIDS da Cultura esteja como atividade secundária, dado que muitos profissionais não conseguem viver exclusivamente do trabalho no setor. Eu vou já terminar. Agora, relativamente ao Sr. Ministro da Economia, gostaria de lhe perguntar como é que justifica a falta de investimento neste setor e se não considera que se está aqui a perder uma oportunidade de desenvolvimento económico através do setor cultural e por que razão este setor não tem uma maior expressividade no plano de resiliência. Muito obrigada. Era só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, Sra. Ministra, sei que o tempo é pouco para tanta pergunta, usarei também de alguma tolerância para o efeito. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. O caso que mencionou dos apoios extraordinários à cultura é também um bom exemplo de como o Governo, independentemente do que possa estar na lei do orçamento, tem disponibilidade para dar respostas específicas à medida das necessidades. Foi por isso que anunciámos um apoio extraordinário aos trabalhadores da cultura, logo em janeiro, quando terminámos o primeiro confinamento. Esse apoio extraordinário é complementar a todos os outros apoios a que as empresas e os trabalhadores da cultura têm acesso. Os trabalhadores da cultura têm acesso ao apoio extraordinário aos trabalhadores independentes, como virão a ter ao apoio extraordinário que foi criado no âmbito do Orçamento de Estado, mas este é um apoio complementar. Tem o valor de um IAS, posteriormente reforçado em mais 2 IAs, e, portanto, são 3 IAs a pagar em 3 vezes. E, portanto, isto é uma medida que foi feita, foi dirigida aos profissionais com CAI ou Código de IRS do setor da cultura. Viemos a aprender, aqui como noutros setores, que, de facto, este é um setor muito desestruturado. Temos muito poucos trabalhadores por conta de outrem neste setor. Temos muita informalidade. Temos muitos trabalhadores independentes que não descontam para a Segurança Social nesta matéria. E por isso também é tão importante nós acordarmos um Estatuto dos Trabalhadores da Cultura que permita responder e dar mais resiliência a este setor e permitir também melhores níveis de proteção social. Porque estes apoios extraordinários que agora aprovamos têm que deixar de ser extraordinários e passarmos a poder dar aos profissionais de cultura um apoio específico. Queria também referir que a nossa preocupação com o setor e com a sua importância é tanta que também aprovamos o programa Garantir Cultura, que agora abriu, que visa precisamente dar apoios à produção, até 90% no caso de microempresas, até 75% noutros casos. As empresas podem, com isso, fazer face aos custos de produção agora durante este ano, mesmo num contexto em que possam ainda existir algumas limitações à lotação dos espaços. Aliás, isto foi uma iniciativa do
PCP, que tem consagração no Orçamento de Estado e que regulamentámos agora, precisamente no dia 31 de março, saiu a portaria do apoio Garantir Cultura. Também dirigimos o programa a apoiar às empresas do setor da cultura, já pagámos cerca de 20 milhões de euros às empresas do setor cultural no âmbito do programa Apoiar e, portanto, nesse sentido, queria dizer que estamos verdadeiramente preocupados com isso. No âmbito da discussão pública ao Programa de Recuperação e Resiliência, foi, de facto, mencionada a questão do setor cultural e na revisão que estamos a fazer antes de apresentarmos a versão final, vamos, de facto, contemplar um capítulo específico para o setor da cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só completar que, no fundo, estamos a trabalhar neste Estatuto para os Trabalhadores da Cultura em conjunto também com a Sra. Ministra da Cultura. Nós, em termos globais de apoios no âmbito da segurança social, através da cultura, abrangermos cerca de 12 mil trabalhadores e já agora também reiterar que também com esta reativação excepcional que fizemos do apoio aos trabalhadores independentes e sociogerentes, prorrogando excepcionalmente em duas áreas até junho, incluímos precisamente trabalhadores do turismo e da cultura por serem dos mais afetados e para termos aqui esta preocupação de um foco especial nas atividades e nos trabalhadores que estão neste momento mais afetados. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, pede-me a palavra para, sinteticamente, ainda responder uma questão. Faz favor. É só para corrigir uma informação que dei à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Na verdade, os pagamentos do programa a apoiar às empresas do setor da cultura já vão em 27 milhões de euros e vão agora ser intensificados em função da intensificação dos apoios que também vamos dar às empresas que tenham quebras de faturação superiores a 50%. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Os esclarecimentos são sempre bons e importantes. Muito obrigado por o ter feito. Senhoras e senhores deputados, terminamos.